Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui falamos tudo sobre endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o assunto hoje é nova diretriz sobre manejo da hipercolesterolemia no diabetes mellitus. Luciano, não é novidade que paciente com diabetes mellitus tem como principal causa de mortalidade doenças ateroscleróticas cardiovasculares. Isso. E a gente teve a nova diretriz da SBD lançada recentemente, que traz um novo capítulo sobre metas, sobre estratificação de risco no paciente com diabetes mellitus. Isso. E é uma coisa assim, só para descontrair um pouco, Luciano, eu não sei se você tem essa impressão, mas o que eu percebo é, quando a gente está começando a se acostumar com um guideline que fala sobre meta de LDL, Exato. categoria de risco, vem outro para deixar todo mundo mais confuso, né? Isso, e cria, eu acho que precisa daquela história de tentar trazer alguma novidade, né? Parece que o pessoal gosta de tentar fazer alguma coisa diferente. Então a gente vai trazer aqui os principais pontos dessa nova diretriz da SBD. Primeiro ponto básico são as categorias de risco para pacientes com diabetes mellitus. A gente sabe que para o paciente com diabetes, com exceção do diabetes tipo 1, não se recomenda o uso de calculadoras de risco, né? Mas uma estratificação baseada em idade e fatores de risco. Quais são atualmente as categorias de risco cardiovascular para pacientes com diabetes? O risco é fácil, né? A gente, para diabetes, praticamente nenhum paciente diabético tipo 2 entra como baixo risco, né? Todo mundo já entra ali pelo menos no intermediário. Teria o alto risco e teria o paciente de muito alto risco. O baixo ainda existe, né? Porque ele diz que o único fator seria a idade. Então, se você pegar aquele paciente com DM2 jovem, que é um critério já muito questionável, porque a gente já viu que o DM2 no jovem tem um risco cardiovascular muito alto, né? Então, assim, talvez ele esteja aí pegando aquele paciente que tem DM2 e foi recém-diagnosticado, sei lá, o cara fez um diagnóstico ali com 35 anos e tem homem, né, abaixo dos 38, que é a faixa que ele bota como baixo risco. Então, fez um diagnóstico com 36, aí ele já é intermediário, ele pode ser baixo risco? Pode. Mas se você pegar um paciente com DM2 jovem, sei lá, ele começou o diabetes tipo 2 com 25 anos e ele com 26, 27, já é alto risco. Esse paciente que começa DM2 jovem, a gente viu alguns textos sobre isso, tem no nosso site falando sobre isso, que é um paciente de muito alto risco cardiovascular. Então, a gente tem que, de certa forma, individualizar esse baixo risco. Certo. Acho que esse baixo risco é meio furado aí na história, né? As diretrizes de cardiologia, que era o que era seguido mais de perto, assim, da diretriz brasileira, ela já colocava diabetes lá para o risco intermediário alto, né? Então, assim, não considerava diabetes no baixo risco. A diretriz americana, ela já coloca diabetes como uma categoria de indicação de risco, pelo menos de estatina de potência intermediária já de cara, né? Então, assim, ficou meio perdido esse baixo risco. Eu particularmente não concordo em classificar diabético tipo 2 como baixo risco. É muito difícil isso. E essas categorias são baseadas no risco que o paciente tem de eventos por ano ao longo de 10 anos, né? Isso. Então, baixo risco menor que 1%, intermediário 1 a 2% e alto risco acima de 2%, né? E você sabe que isso também já é outra coisa furada, né? Porque, assim, essas classificações de risco, quando a gente derivadas da cardiologia, o risco da cardiologia ele bota em 10 anos, né? Então, esse 1% seria 10% nos próximos 10 anos. Só que um paciente que tem um risco de 10% em 10 anos não é baixo risco. Completamente diferente do paciente que tem 1% ao ano. Isso não é assim, não é uma, né? Não é uma soma, né? Não é uma estatística linear assim. Então, a gente tem que pensar que ao longo de 10 anos vai ter um pouquinho mais de risco, né? Então, esse 1 a 2% ali, para mim também já é uma questão complicada, mas o que está escrito no guideline é isso, né? O baixo risco é quando é abaixo de 1 a 2, maior que 2, né? Que seria abaixo de 10, entre 10 e 20 e acima de 20% em 10 anos, assim, extrapolando para as diretrizes de cardiologia, para a gente raciocinar com mais facilidade. Perfeito. Vamos falar sobre cada uma dessas classificações agora. Quem são os pacientes com diabetes que são classificados como sendo de risco baixo ou intermediário do ponto de vista cardiovascular? O baixo, ele classifica, ele coloca isso, né? Que o principal fator associado ao risco cardiovascular no diabetes seria a idade, no diabético tipo 2, né? E por isso não se usaria as calculadoras. Então, um paciente homem com menos de 38 anos, uma mulher com menos de 46 anos, seria classificado como baixo risco, né?
O homem, a partir de 50 anos, já seria alto risco, a mulher, a partir de 56, seria alto risco. E esse jogo aqui intermediário, para homem entre 38 e 49 e mulher entre 36 e 46, em 45 e 11 meses, aí seria o risco intermediário, né? Então, teria esses pontos de corte de idade para você fazer essa classificação. Entre 46 e 56, não é isso? A mulher? Então, assim, para a mulher, seriam mulheres abaixo de 56 anos, sem outros fatores de risco, né? E para homens abaixo de 50 anos, sem outros fatores de risco. Esse seria o risco intermediário, que a gente já questionou aqui, o baixo risco, né? Certo. Então, pela idade, abaixo desses pontos, homens 50, mulher 56, sem outros fatores associados. Boa. Então, desde que ele não tenha nenhum outro fator estratificador de risco. E isso que a gente está falando, essa classificação baseada em idade, ela é específica do paciente com diabetes mellitus tipo 2. Isso. E se meu paciente for diabetes tipo 1, o que é que eu faço? Para o diabetes tipo 1, aí a gente vai entrar naquele cenário, né? Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, que não teria aquela história de resistência insulínica, daquele grau de inflamação progressivo, que a gente sabe que o diabetes tipo 2, quando diagnostica, já teria ali 5 anos de doença que não foi diagnosticado antes, pelo menos, né? Então, o DM1, como ele é autoimune, que não, teoricamente não teria tantos fatores de risco associados, aí cabe a calculadora de risco. A calculadora recomendada pela SBD foi a Steno 1, né? E se ele tiver mais de 20 anos de diabetes tipo 1, ele já pula direto para muito alto risco, né? Então, assim, ou ele é risco para calcular, ou na hora que ele completar 20 anos de doença, ele pularia para muito alto risco. Boa. Para quem não conhece a calculadora Steno, ela vai levar em consideração idade, nível de colesterol LDL, se o paciente tem albuminúria elevada, se o paciente nível de pressão arterial, né? Os fatores de risco clássicos cardiovasculares. Até parecido com a Framingham e tal. Perfeito. E quem são, então, os pacientes com diabetes que serão classificados como sendo de alto risco cardiovascular? Alto risco, se ele tiver fator estratificador de risco, né? Ou doença aterosclerótica subclínica. Então, se ele tiver esses fatores clássicos de risco, ele já pula para o alto risco. Se ele tiver acima daqueles limites de idade, né? Então, homem a partir de 50 anos, mulher a partir de 56 anos, pela idade seria alto risco, ou se tiver algum fator de estratificação, ou doença aterosclerótica subclínica, né? Mais uma vez, criou-se alguns fatores de risco ali que não são tão clássicos relacionados a isso, né? Ele pode ter, inclusive, até 2 fatores de risco. E se ele tiver a partir de 3 fatores de risco, ele já seria classificado como muito alto risco, né? Então vamos lá. Primeiro falando da doença subclínica, doença aterosclerótica subclínica. A gente vai ter aí Doppler de carótidas com placa, né? O paciente já passa a ser alto risco. A placa, lembrando, acima de 1,5, né? 1,5 milímetro, né? Então, assim, doença aterosclerótica subclínica é como o nome está falando, né, pessoal? Então, assim, tem a placa aterosclerótica e ainda não teve um evento relacionado àquela placa. Então, você vai lançar a mão de exame complementar para ver a placa. Né? Então, acho que é bem para a gente pensar dessa forma, né? Organizar o raciocínio. Então, fez o Doppler de carótida, é 1, né? Certo. Se fizer a score de cálcio, que a maioria das recomendações coloca como sendo uma maior especificidade em relação a isso, né? Então, a tomografia com o protocolo score de cálcio. Para diabético acima de 10, é o ponto de corte, né? Para não diabético acima de 100. Aneurisma de aorta abdominal, isso, né? O tornozelo braquial, que entra como um critério disso, né? Uma relação tornozelo braquial menor que 0,9. E tem o último que é coronária, angiotomo de coronária com placa. Que aí ele, assim, é questionável porque ele diz que não é para usar, não é para indicar em assintomático. Então, como é que você vai dizer que se ele tem sintoma, já não é subclínico, né? Então fica meio... O paciente que por acaso fez um angiotomo e viu placa, vai ser de alto risco, pessoal. Certo, então aí seria doença subclínica, é alto risco. Isso. E aí quais são os outros estratificadores de alto risco? Aí é confusão, né? Porque a gente vai ter vários critérios. Tem aqueles critérios clássicos relacionados à síndrome metabólica, então assim, se o paciente tem obesidade central, se tiver mais de 10 anos de doença, se tiver tabagismo, se tiver hipertensão, e aí entre as complicações microvasculares também, né? Se tiver retinopatia leve, isso é uma coisa... Não proliferativa leve, né? Muito controversa, né? Porque se o cara tiver não proliferativa moderada, já é muito alto risco. Não? É uma coisa muito controversa.
Mas entrou retinopatia, entrou neuropatia, se for Incipiente. doença autonômica, assim, com menos de 2 testes, que ele fala, né? Então, neuropatia no estágio mais inicial, e a nefropatia, aquele estratificador renal, né? O estratificador renal, se ele tiver uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60 sem albuminúria, aí ele fica. Se ele tiver acima de 60 com albuminúria, acima de 45 com albuminúria, já entra como alto risco, né? Se ele tiver sem albuminúria nenhuma, aí ele fica como risco intermediário entre 30 e 60. Se tiver algum grau de albuminúria, aquela faixa do A2, né? Entre 30 e 300, aí ele ficaria entre 30 e 45, já seria muito alto risco. Acima de 45 seria ainda intermediário. E se tiver A3, aí é controverso, porque o CADIGO, inclusive no seu mapa, bota A3 com taxa de filtração glomerular normal, acima de 60 G2, seria intermediário, mas para o brasileiro já é alto risco. Então, A3, o albuminúria 300 já seria muito alto risco pelo brasileiro, né? Independentemente da taxa de filtração. Então, ficaria só ali até 45 se for A1 e até 30 se for A1, até 45 se for A2. Certo. Para o pessoal entender assim, a lógica disso, não ficar só na decoreba, então a gente tem basicamente o seguinte: é aquele paciente que tem doença de longa duração, né, maior que 10 anos, que tem placa já presente. Isso. Tem outro fator de risco associado ou tem aí uma lesão de órgão-alvo inicial. Relacionada ao diabetes, relacionado né? Ao Aquelas diabetes. Doença microvascular, né? Porque se fosse macrovascular, ele já teria tido evento duro, Perfeito. né? Então, pega as complicações microvasculares. Para facilitar o raciocínio, é meio isso, né? Pega as complicações microvasculares. Então, paciente que tem neuropatia, retinopatia, num estágio muito leve, e nefropatia também ali no estágio mais inicial. Então, isso aí entraria como critério estratificador de risco já, de cara. Tempo de doença e aqueles outros fatores de risco clássicos que estão associados, né? Se o paciente tem tabagismo, se o paciente tem hipertensão, história familiar de evento precoce, isso, precoce, né? Aí entraria nesses outros critérios. Muito bem. Esses são os pacientes de alto risco. E agora a gente vai para o ponto que talvez seja o que está trazendo mais discussão dessa nova diretriz, porque aí vários pacientes nossos passaram a ser classificados como de muito alto risco, exato. né? Então, quem são os pacientes hoje com diabetes mellitus que serão classificados como sendo de muito alto risco cardiovascular? Aí é complicado, porque veja, o muito alto risco tem toda uma repercussão em relação à meta, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas se tiver 3 fatores de risco, ele já é muito alto risco. Então, vamos imaginar um cenário. O paciente tem mais de 10 anos de doença. Se o paciente tem doença microvascular, geralmente ele tem mais de 10 anos de doença. Então, mais de 10 anos de doença com uma doença microvascular hipertenso é muito alto risco. Então, assim, quase todo paciente diabético aí você pegou quase todos os meus pacientes, cara. Então, é esse ponto que a gente tem que talvez... Lógico que o ideal é a gente ter... A gente sabe que em relação a colesterol LDL, quanto menor, melhor, né? Então, assim, óbvio que você tem que intensificar a terapêutica sempre que possível. Mas a gente tem que talvez tirar um pouquinho desse estigma de muito alto risco, talvez você jogar isso para muita gente, generalizar demais. Quando a gente exagera, a gente perde um pouco de credibilidade, como Sim. diz a história, né? Acho que se você bota um risco realmente assim muito exagerado, o paciente abre espaço para alguém chegar e dizer, mas isso aqui isso não é muito alto risco, né? Então perde um pouco a credibilidade da recomendação, né? A recomendação do perde um pouquinho de força. Então, Sim. assim, é uma crítica que é feita a essa classificação. Ela foge um pouquinho das outras diretrizes, né? Você vê que as outras diretrizes, principalmente a americana, ela até tenta mais simplificar o negócio, né? Assim, em vez de estar criando tanto objetivo, tanto outros exames que você tem que fazer para estratificar, ele tenta simplificar mais a coisa e dizer, tem que tratar, não tem que tratar, acho que é até mais interessante. Mas como a gente tem que saber, né? Se tem que saber, tem que saber. Então, muito alto risco. O paciente tem 3 fatores de estratificação, então ele já entra como muito alto risco.
ou o paciente tem daqueles critérios do alto risco um pouco mais avançados, né? Boa. Então, assim, se ele tiver neuropatia com 2 testes autonômicos positivos, ele entra como muito alto risco. Se ele tiver retinopatia moderada grave, não proliferativa, né? Assim, ficou ruim esse moderado grave, né? Ou em progressão, né? Ou progredindo, ou proliferativa. Se ele for pegar o pé da letra, toda retinopatia está em progressão, né? É Assim, verdade. Isso é difícil a gente ter uma visão muito clara sobre isso. Se ele tem uma hipercolesterolemia acentuada também, né? Que aí entra quase na classificação de percal familiar, né? Se você pegar um LDL acima de 190, já é critério para você aplicar o DUT lá para ver se você não vai estar tratando ali de um quadro de percal familiar, né? Que aí entra as mesmas situações. E aí, se ele tiver evento, né? Se tiver evento, obviamente, Boa. já pula para muito Infarto alto risco. prévio, AVC prévio, doença aterosclerótica periférica, oclusiva, né? Assim, arterial periférica de 50% em qualquer sítio. Arterial já entra, mesmo não tendo evento nenhum, se tiver claudicação, você fez um ultrassom e tem 50% de obstrução arterial em qualquer sítio, seria muito alto risco história também. de amputação. Isso, que aí já entra, aí já é desfecho, é evento, né? Assim, arrancou, teve uma amputação, teve um infarto, fez revascularização, tem angina instável. Então, se ele tiver critério clínico, doença, ou dos não clínicos, esse 50% de oclusão. O único que entra assim como só exame, né? Não é assim, com desfecho. E volta o que você falou sobre diabetes tipo 1. Então, quer dizer que se eu tenho um paciente com diabetes mellitus tipo 1, que teve diagnóstico após os 18 anos, se ele tiver mais que 20 anos de doença, já é um paciente de muito alto risco. Importante bem lembrar da história da idade, né? Porque às vezes a gente pega paciente... Essa semana mesmo a gente viu um paciente que deu diagnóstico com 2 anos, estava internado lá, inclusive a gente ficou questionando se realmente é DM1, né? Uhum. Mas assim, a partir dos 18, com 20 anos, ou seja, ele tem que ter 38 anos, né? Aí ele já seria considerado um paciente de muito alto risco. Ele já pula direto para o muito alto risco. E veja que ele não leva em consideração peso, não leva em consideração se desenvolveu ou não hipertensão, se um paciente que vem bem controlado ou não, se desenvolveu complicação microvascular ou não. A gente sabe que essa botou todo mundo num bolo misturado que talvez não valesse a pena. Porque a gente sabe que a gente tem paciente DM1 com 20 anos que não tem complicação. Perfeito. Tem. Então, sim, acho que não dá para misturar todo mundo aí junto, né? Boa. E toda essa discussão em torno de classificação de risco, categorias, tem um motivo, né? Para que a gente possa definir a meta de colesterol desse paciente e qual vai ser o tratamento instituído. Isso. Então, quais são as metas de colesterol LDL para cada uma dessas categorias de risco que a gente citou? Essa é mais ou menos tranquila, né? Da gente estabelecer isso. A gente vai fazer aquelas regrinhas lá de ir baixando os 30, né? Então, assim, a gente sabe que o LDL, para a maioria dos laboratórios, você olha lá, 130, né? Seria o limite. Então, abaixo de 130 seria o baixo risco, que a gente já disse meio que quase que não existe. Então, veja que ele mesmo já bota na meta dele, diabético de baixo risco, ele bota 100. Ele já bota 100 de cara. Sim. Então, ele já desconsidera o baixo risco, né? Então, seria LDL abaixo de 100 para esse risco intermediário baixo, abaixo de 70 para o alto risco, abaixo de 50 para o muito alto risco, né? E 50, 55, dependendo se você quiser usar a referência americana ou não, mas fica em geral nessa faixa. Então, vê só, um exemplo prático aqui. Tem lá, seu Antônio, acompanha comigo no consultório, tem diabetes tipo 2 há 12 anos, tem sua obesidade central, síndrome metabólica e é tabagista. Pronto. Ele está lá com seu colesterol LDL de 68, porque até então eu achava que ele estava dentro da meta, estava abaixo de 70. Isso. Então, para esse paciente agora, ele é um paciente de muito alto risco e eu devo intensificar o tratamento dele. É isso, né? A grande questão, a grande polêmica disso é como você vai fazer isso, né? Então, digamos, seu mesmo paciente, você pegou ali um paciente que não teve evento, está em prevenção primária, ele tem fatores de risco, beleza, tem, concordo que ele tem. Ele está, sei lá, com uma estatina de alta potência, de repente, às vezes, já associou a ezetimiba e está 60 o LDL dele. Aí você vai dizer que esse paciente é candidato a um inibidor do PCSK9 porque agora ele é classificado como muito alto risco. Então, assim, a gente sabe que, óbvio que não é o tema hoje, mas a gente teve muita evidência de benefício com o PCSK9, uma terapia de alto custo, no contexto prevenção secundária, né? Ali teve redução de mortalidade, alguma coisa ali relacionada. Mas nessa prevenção aí fica patinando, né? Então, assim, você diz, tá, beleza, é para intensificar, o que é que eu vou fazer? É diferente
como a gente diz, digamos o mesmo paciente está usando simvastatina de 40, está com LDL de 68. Bom, intensifique, Boa. né? Então, assim, realmente, nesse cenário de dizer que tem que intensificar, concordo. Agora, tem que intensificar para o limite extraordinário, aí talvez não. Você vai abrir ali uma regra para, de repente, alguém tá colocando que teria que indicar IPCSK9 ou não. Tal. Isso aí fica um pouco controverso. Individualizar também, não é isso? Boa. E com base nessas metas de colesterol LDL, como é que eu vou fazer a terapia hipolipemiante no paciente com diabetes mellitus? O que a diretriz recomenda? A diretriz é um pouco confusa e no cenário não grave, menos grave, né? Tem 2 tabelas diferentes, quem tiver curiosidade de olhar lá. Tem uma que ele coloca que esse risco intermediário, você poderia ou não usar estatina, né? Ou usar estatina de potência intermediária. No de alto risco, ele coloca que poderia escolher qualquer estatina, depois em outra tabela ele bota a estatina de alta potência, né? Fica também, de novo, controverso. E no de muito alto risco é que você estratificaria para as terapias otimizadas, né? Então, assim, você discutir PCSK9, discutir outro agente para redução de risco cardiovascular só caberia no muito alto risco, né? Que até bate um pouco com os outros guidelines, mas que o muito alto risco dos outros guidelines é o paciente que já teve evento, né? Os outros guidelines não tem muito esse muito alto risco sem ter evento. Inclusive, se você for olhar o guideline americano, o muito alto risco é um cara que teve um segundo evento, né? Nem um evento só, o cara já teve o segundo. Então, assim, é bem diferente o cenário. Então, acho que até quando você fala de outras especialidades, a gente hoje em dia vê muito essa discussão de risco cardiovascular entre cardiologia e endocrinologia. Você ter uma diretriz muito diferente uma da outra, talvez não seja tão interessante, né? Então vamos lá. Para o paciente de muito alto risco, a recomendação seria fazer uma terapia com estatina de alta intensidade. O mais fácil, eu acho que é a gente botar a classificação, a potência da estatina, né? Então, risco intermediário, estatina de potência intermediária. Alto risco, estatina de alta potência. Muito alto risco, muito alta potência, vamos dizer, né? Então, bota alta potência e já pensa em botar outras coisas associadas. Certo. E botar alta potência mais ezetimiba, alta potência mais ezetimiba, mais talvez inibidor de PCSK9. Então, o muito alto risco, que é o risco realmente muito exagerado, cabem muitas terapias. Certo. O que não é muito, só cabe uma terapia que você otimizar para alta potência. Luciano aí com suas dicas, né? Para memorizar. Tem muito remédio, né? Também não ou tem um só. Terapia de alta potência seria rosuvastatina 20 a 40 miligramas, atorvastatina pelo menos 40 miligramas, 40 miligramas, né? Aquela regrinha das metades, né? Que assim, a Simva só chega até intermediário, a Simva só chega até 40. Aí divide por 2 é a Tova, divide por 2 rosuva. Então, a Torva de 20 e rosuva de 10 é potência intermediária. As próximas doses são alta potência, ou se você associar ezetimiba, né? Teve até um estudo recente que a gente colocou também lá no site, dessa questão de você associar ezetimiba numa estatina de potência intermediária ou aumentar a dose da estatina, que não mostrou diferença, né? Pelo menos no contexto de prevenção. Exemplo, rosuva 10 miligramas, rosuva 10 com ezetimiba 10 seria uma terapia de alta potência, né, para esse paciente. Que isso seria comparável em relação a desfecho a dobrar a rosuva para 20. Então, deixa eu te fazer uma provocação agora. Se o meu paciente é de alto risco, está usando uma estatina de potência intermediária, Simva 40 miligramas, e está com colesterol LDL na meta, abaixo de 70, eu precisaria intensificar esse tratamento? Teoricamente, não. Praticamente sim. No fim das contas, depende, né? Vamos fazer Eu perguntei de propósito porque a própria diretriz se contradiz um pouco em relação a isso, exatamente. Né? Ela coloca uma tabelinha onde ela traz que qualquer potência de estatina, desde que o colesterol LDL fique na meta. Mas no texto ela destaca que se é de alto risco, você deveria usar alta potência. Isso. Não, até a questão de você dizer assim, é feito meta de diabetes, né? Assim, que você coloca aquela história de, 7,5 tá bom. Mas se você consegue 6,5 sem fazer hipoglicemia e com terapia legal, protetora, vá para 6,5. Então, assim, se você tem um LDL que tá ali 68, como a gente disse lá do seu Antônio, e ele tá usando uma estatina de potência intermediária, por que não vou intensificar a estatina dele, né? Se ele não tem efeito colateral com a estatina, se não está trazendo nenhum malefício a ele,
intensifica a estatina. Ele é um paciente de alto risco cardiovascular. Exato. E já vai ser muito alto risco cardiovascular, porque a gente tem que pensar que isso é progressivo. Você vê que os critérios de estratificação, na medida que a doença progride, vai acabar chegando no muito alto risco. Então, ano que vem ele vira muito alto risco. Não tem, assim, a ideia é pensar no contínuo. Joga para a máxima potência tolerada, tolerada em todos os sentidos, até de adesão, né, do paciente ao tratamento. Mas colocar aqui, quanto menor, acho que a regra, toda a literatura mostra isso, que em relação ao LDL, num paciente diabético com risco cardiovascular, quanto menor o LDL, melhor. Então, intensifica sempre que possível. Lembrar aí da história do colesterol não HDL, né? Que, assim, a gente está falando de meta de LDL, o paciente está dentro da meta de LDL, está dentro da meta de LDL. Lembrar que eles pedem meta de LDL e de colesterol não HDL, tá? Então, soma 30 ali, né? Vai chegar a meta de não HDL e checa se ele também está dentro da meta de não HDL. Boa. Que se não tiver, intensifica. Então, se a meta de colesterol LDL é 70, de colesterol não HDL é 100. Né? Que é o triglicerídeo dividido por 5, né? Triglicerídeo é 150. Então, 150 por 5 dá os 30, que é o que soma ali na... Boa, então a meta, ela vai nos orientar em relação a quando intensificar o tratamento, mas ela não vai nos limitar em relação a esses pacientes de alto risco, muito alto risco, né? A gente não vai deixar de fazer uma terapia de alta potência porque o paciente está na meta. O que a diretriz ela sempre é controversa, porque ela traz muito detalhe. Então, particularmente para o aluno, né? Para quem está ali se formando, para o residente, ele acaba louco porque ele tem que decorar um monte de coisa. Mas as diretrizes, elas servem de recomendação para o não especialista. Ao contrário, né? Assim, você tem que orientar quem não é especialista e quem não teria esse tato de otimizar, individualizar o tratamento. Então, você está ali guiando para dizer, se tiver isso, você vai jogar para alta potência. Mas o especialista é quem tem mão para argumentar e ajustar isso, né? Então, é meio isso aí. Massa, Luciano. Ótima discussão. Faz tempo que eu tô querendo gravar esse podcast sobre essa nova diretriz e que bom que você topou. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí esse podcast com seus amigos que também tratam pacientes com diabetes mellitus e precisam saber quando intensificar a terapia com estatina, como classificar esses pacientes em relação ao seu risco cardiovascular e não deixe de acompanhar Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. Valeu, pessoal.